Bom, vamos lá pessoal, mais uma aula. E nessa aula eu vou falar sobre sections. Sections se escreve assim. Sections e partial view. Partial view são as views parciais, né? Então vamos lá. Só recapitulando aqui, né? Na aula passada a gente viu a layout e como é que ela funciona, né? Que a gente pode usar a layout para não ter que ficar replicando o código em todas as páginas, né? O código vai ser igual. Então, por exemplo, aqui nosso topo, isso aqui vai ser igual para todas as páginas, né? Então a gente coloca esse código na layout e nas nossas views ele pega o código da nossa view e injeta aqui dentro do render body. Beleza. Só que tem um problema aqui, né? Na nossa index, por exemplo. A nossa index, ela depende desse arquivo funções aqui, certo? Que é o que monta o... que faz o view funcionar, né? O JavaScript do view aqui. Só que a nossa página de cadastro, ela não precisa. A gente não está usando view aqui, a gente não está usando nada, só HTML. Então é meio que desnecessário, quando a gente abrir a página cadastro, carregar esse arquivo funções, certo? A gente só vai precisar dele se a gente for para index, na cadastro não. Para resolver esse problema, existe a section, certo? As sections, elas funcionam assim. A gente coloca esse código aqui, ó, render section, o nome da section e se ela vai ser obrigatória ou não, tá? Então vou até copiar isso aqui e vamos colocar aqui embaixo uma render section que eu vou chamar ela de scripts, tá? E eu vou tirar essa chamada aqui. Vou jogar ela aqui na minha index por enquanto. Tá, então tá aqui. Criei a nossa seção. O nome dela vai ser scripts com S maiúsculo e ela não vai ser obrigatória. O que isso significa? Esse required aqui, false. Significa que, por exemplo, eu não preciso chamar essa seção em todas as minhas views. Por exemplo, a cadastrar eu não vou querer usar ela. Então, se você vai ter alguma view que você não quer usar ela, você tem que colocar required false, tá? Para ele não ficar obrigatório, porque senão ele vai dar um erro. Quando você chamar a página cadastrar, ele vai dar um erro falando, ó, você não colocou a seção scripts, tá? Então não vai ser obrigatório em todas as páginas, vírgula required false. Então vamos lá, na nossa index, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um bloco de código aqui. A gente vai colocar arroba section. Na verdade eu nem lembro se era isso, deixa eu confirmar aqui. É section, só que com S minúsculo. Section. O nome da section que a gente definiu, certo? Pode ver que ele colocou sidebar, exatamente o nome que ele definiu aqui. Então no nosso caso é scripts, eu vou colocar scripts. Abre e fecha chaves. E pronto. Aí o que a gente vai pegar? O que a gente vai fazer aqui dentro dessa section? A gente vai colocar isso aqui. O que o ASP.NET MVC vai fazer? Quando abrir a página index,
ele vai pegar esse código aqui e vai jogar aqui. Vai substituir esse header section por tudo que tiver aqui dentro desses scripts, certo? Então o que vai acontecer? A gente só vai carregar esse arquivo, funções, na index. Na cadastrar não vai ter. Vamos verificar, vamos rodar aqui e ver se funciona. Vou abrir o console aqui para a gente ir inspecionando e vendo se funcionou mesmo. Então tá aqui. Essa aqui é a nossa view cadastrar. Pode ver, ó, que depois da div container não tem mais nada aqui, só tem o body, o fechamento da tag body, certo? Se a gente vir aqui na nossa layout, ó, depois dessa div aqui não tem nada na cadastrar. Vamos mudar aqui para index. Olha só, na index ele já pegou e colocou aqui a tag script funções, certo? E ele só jogou aqui na view que a gente chamou o section scripts. Se eu colocasse qualquer coisa aqui, por exemplo, vou colocar aqui um parágrafo aqui qualquer. Teste. Ó, saiu aqui o parágrafo e ele jogou aqui dentro, tá vendo? Se eu ir para cadastrar, não tem, certo? Então é isso. A seção ela serve para nossa view, para a gente poder escrever alguma coisa em determinado lugar da layout, certo? E por exemplo, em views que vão precisar disso, né? A nossa view index ela precisa de um arquivo JavaScript, precisa carregar um arquivo JavaScript que a cadastrar não precisa. Para isso a gente usa a seção para ele pro MVC jogar esse conteúdo aqui na layout só quando for chamar a página index, certo? E antes de eu explicar a view parcial, deixa eu falar uma coisa aqui sobre arquivo JavaScript e arquivo CSS, carregamento de arquivo JavaScript e CSS. É uma boa prática, tá, de programação a gente jogar o carregamento dos arquivos JavaScript para o final, antes de fechar o body, para o final do nosso código HTML. Por que isso? Porque como o navegador ele lê sempre de cima para baixo as coisas, ele vai montando o HTML de cima para baixo. Se você tem um arquivo HTML aqui que é meio pesado de carregar, o navegador vai descer, ele vai ver aqui, vai ler a primeira tag, beleza, doctype HTML, que isso aqui só define tá, que é um documento HTML, a tag de abertura do arquivo HTML, cabeçalho, beleza, o título da página. Quando ele chegar aqui nesse arquivo, se ele for muito pesado, ele vai ficar travado aqui carregando até baixar todo o arquivo para depois continuar. Agora, se esse arquivo pesado tá aqui embaixo, no final da página, ele já vai mostrar alguma coisa, ele vai começar a montar a página e vai deixar para carregar os scripts depois. E aí o usuário ele tem uma sensação melhor, né? Porque para ele dá a impressão que não travou, sabe? Não tá travado o servidor, não aconteceu um problema. Já carregou, já mostrou uma coisa na tela, já dá uma sensação de que está funcionando, né? Não está travado o programa. Isso só para os arquivos JavaScript, tá? O CSS, como a gente precisa dele para montar o HTML, senão se a gente botar o CSS aqui embaixo, ele vai abrir a página toda sem estilo nenhum, tudo feio. Então o CSS não tem jeito, o CSS tem que a gente sempre joga aqui em cima no head, no cabeçalho. Mas os scripts a gente sempre joga aqui no final da página, certo? E respeitando a ordem de dependência, né? Então, por exemplo, aqui o jQuery eu coloquei primeiro, depois eu coloquei o arquivo do Bootstrap. Por quê? Porque o do Bootstrap depende do jQuery para funcionar. O Vue ele não depende de nenhum dos dois. Eu poderia ter botado ele em primeiro, não tem problema.
tá? E por que eu botei o render section aqui embaixo? Porque esse código aqui que a gente está usando, a gente depende do view, certo? Se eu coloco ele aqui em cima, ele já ia dar problema. Ele vai dar um erro, tá? Porque ele vai começar a montar isso aqui e não tem o view, ele não vai achar, ele vai dar um erro. Então ele tem que ficar embaixo do view. Beleza. Isso é seção. E também é boa prática de carregar arquivo JavaScript. Então agora vamos falar sobre views parciais. Vamos supor que tem um pedaço, algum código HTML que você quer usar, reutilizar ele em algumas páginas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um L aqui, L, e tem 1, 2, 3. Coloquei na minha index, né? Tá aqui, o L, tem 1, tem 2, tem 3. Beleza. E eu quero usar isso aqui em várias páginas. E eu não quero ficar dando Ctrl C. Poderia simplesmente vir aqui e dar Ctrl C na minha cadastrar. Certo? Funciona. Só que aí se eu venho aqui e altero a minha cadastrar, vou colocar aqui que agora é tudo item 3. Se eu não lembrar de alterar também na index, vai ficar diferente. Eu tenho que sair caçando todo lugar que está usando isso aqui e alterar também, que eu quero que fique igual. Para resolver isso, existe a view parcial. A view parcial, ela nada mais é do que um pedacinho de uma view que a gente vai utilizar em vários lugares diferentes. Então vou colocar aqui adicionar, exibir, e eu vou colocar aqui, ó, criar como um modo de exibição parcial. E aí tem uma convenção, tá, que a gente sempre utiliza. Toda parcial view a gente sempre começa com o nome dela em underline, tá? Pra gente saber, pra quando a gente olhar aqui, a gente já saber que é uma view parcial. Pode ver que a layout também ela já começa com underline. Ela não é uma view parcial, né? Mas é parecido. Ela funciona quase da mesma forma. Então, vou colocar aqui como o L. Vou colocar aqui lista. Certo? Que é essa listinha aqui. Adicionar. Beleza, eu vou pegar esse código que está aqui, vou colocar aqui, e agora nas minhas views, tanto na cadastrar como na index, eu não vou mais ter código HTML, eu vou renderizar aqui uma parcial view. Como é que eu faço isso? HTML partial ou render partial, eu nunca lembro qual é, eu acho que é o render partial. Deixa eu até pesquisar aqui. É o partial mesmo. HTML.partial, a gente passa aqui entre aspas o nome da partial view que a gente quer, que é o lista. Não precisa desse ponto .cshtml, tá? Só o nome dela. Então vou colocar aqui na index e na cadastrar.
E agora, quando eu rodar, ó, tá aqui na cadastrar e na index, tá aqui também. E agora eu só preciso alterar o código em um lugar só, já vai para os dois, certo? Então, isso é Partial View. E aí tem só mais uma coisinha que eu quero falar para vocês. Quando a gente cria um controller, mais para frente a gente vai começar a mexer com mais controllers. Todo controller ele tem as suas actions, né, que são as views. Cada view tem um arquivo CSHTML, certo? E o ASP.NET MVC, para organizar isso, ele coloca dentro de uma pastinha, e essa pasta é o nome do controller. Ó, esse controller é o Home Controller. Então tá aqui a pastinha Home Controller e as actions dele, certo? Temos duas actions, não, e as views dele. Temos duas views, a index e a cadastrar. E eu adicionei aqui uma partial view dentro desse Home Controller. Só que se eu quisesse usar, vamos supor que eu tivesse vários controles aqui, várias pastinhas, e eu quisesse usar essa partial view aqui em outras páginas de outros controllers, então eu colocaria minha partial view aqui dentro do shared, dessa pastinha shared, tá? Sempre que você tiver uma view parcial que você vai usar em controllers diferentes, coloca ela dentro do shared, tá? Aí se eu tivesse aqui, vou até adicionar aqui um de teste, só para vocês verem. Clicar com direito aqui na pasta controllers, adicionar controlador. ASP.NET MVC, controlador MVC5 vazio, adicionar, vou chamar de teste. Ele até pode ver que ele criou uma pastinha aqui já do teste, certo? Eu vou adicionar essa exibição, essa view index aqui do teste. Vou desmarcar aqui porque agora ele não quer ele como parcial, tá? Eu quero uma view normal, vou usar layout. Adicionou, tá aqui. Vou mudar aqui o título para a view do controller teste. Certo? E eu vou chamar aquela partial view aqui. Tá aqui, ó, teste, certo? Ele também tá usando a nossa layout, certo? Aqui o código dele, que eu botei esse H2 aqui, né? Essa é a view controller teste e a nossa view parcial. E se eu acessar os outros, vou colocar aqui home, index, agora estou na index do home, tá aqui também. E no cadastrar também tá aqui a parcial. Certo? Então é isso. Sections, aprendemos hoje sections, né, que a gente usa para carregar coisas dentro da layout, da view para layout, e as partial view, que são pedaços, né, de código HTML que a gente vai reutilizar em outras views. Aí a gente cria uma partial view para não ficar dando Ctrl C e Ctrl V em código, certo? Então é isso, pessoal, até a próxima aula.